E aí, meus seres humanos, como é que vocês estão? Aonde vocês estão? Como é que vocês me ouvem? Aonde é que vocês me ouvem? Rapaz, é o mundo, há uma dimensão de forma de vida, de ser e de existir. Quando a pessoa cria um modo de vida da sua mente a partir da realidade, eu acho isso incrível. Hoje a gente vai falar de um livro, Capitães da Areia, Jorge Amado. Esse livro, ele é incrível. Para mim, a história de Pedro Bala, eu não tive coragem de assistir o filme. A imagem que eu tenho do Sem Perna, João Grande, rapaz, os caras, eu imaginava aquilo, me preencheu de uma lacuna dos personagens da minha própria vida, talvez uma vivência que eu desejei, alguns sentimentos que eu imaginei e não tive, e trazer isso para um romance, para uma história que a gente sabe que isso é a humanidade. Aquela história daquelas crianças de rua, aquilo é a humanidade. Ali estão os seres vivos, humanos, lutando pela sua sobrevivência, na sua simplicidade da forma de ser humano, enquanto crianças, que são levadas a lutar pelos seus alimentos, lutar pela sua segurança, lutar para a sua socialização, para ser aceito nos convívios religiosos ou lugares da cidade. Uma cena impactante para a vida. Não tem uma coisa assim, você lê esse livro, você vai perceber que o livro começa com as narrativas muito plausíveis e concretas, realmente são narrativas muito bonitas do que é, não sei como é isso ainda vai ser, essas narrativas, porque hoje essa narrativa já está um fato. Com a tecnologia, essa narrativa não tem mais uma estrutura de domínio como a imprensa tinha sobre o fato, né? A religião e a imprensa tinha. Mas hoje a gente ainda vê como a sociedade consegue olhar ao ser humano por diversos olhares sem nem ele mesmo sentir qual a percepção de como o ser humano ele se colocaria naquela opinião que ele quer dar, se ele tivesse naquela condição do ser humano, na história daquele ser humano, como ele se posicionaria, não somente com a negação do julgamento do fato de não ter praticado, mas no ato do seu próprio deslize, como criança, ainda sem lei, sem estrutura, como você se portaria. Então, é um livro impressionante, esse livro de Jorge Amado. Eu digo a vocês, leiam, cara. Porque, olha, esse livro de Jorge Amado, ele traz, assim, uma simplicidade para ler. Eu torço que eu leia com a minha filha agora. Falei com ela que a gente vai ler e tal, conversando. Eu li alguns livros com ela. Mas se ela quiser ler também, porque é um prazer, cara. A leitura, ela muda uma vida. Ela transforma a nossa mentalidade de ser. Só para um fato, uma curiosidade sobre isso. Recentemente eu fui convidado para dar uma palestra para a prefeitura da cidade que eu estudei, né, a prefeitura da cidade, e era uma palestra de uma feira literária, e eu ia falar para professores do lugar onde tinham sido meus professores, há um tempo atrás, e quando eu cheguei lá para falar sobre isso, eu não pedi que me apresentasse por formação nenhuma, me apresentei como ex-aluno do município, um ex-aluno da escola, porque eu gostaria de falar como, se a educação era sobre educação, se a educação deu certo ou não, eu seria a prova viva de que isso impactaria, não minha formação, minha graduação, se tem um mestrado, doutorado, alguma área, mas assim pelas minhas próprias palavras, se eu seria de confiança ou não. E assim, quando eu comecei a falar, contando a história, contei a história desse livro, especificamente, Jorge Amado, porque isso mudou minha vida de tal forma, na época da escola, aqui no município, um amigo meu foi pego furtando uma coisa no mercadinho, e eu era bem conhecido na cidade, minha mãe tinha um mercado tal na cidade, aí tinha uma certa regalia por causa da cidade interior, você virar conhecido, você tem uma certa percepção de que a sua realidade não é tão interferida com o abandono e as mazelas sociais de alguns outros que podem cometer o mesmo fato e ser julgado pela sociedade, não pela crueldade do julgamento, é pelo abandono que aquele sujeito tem do laço social. Então, eu saí ileso de uma coisa boba, né? Eu saí ileso de uma discussão, mas ali eu estava discutindo aquilo na palestra para poder dizer aos professores assim, ó, como um fato pode mudar a vida de uma realidade de um aluno, por ser pego ou não, num certo delito que ele possa vir a praticar, e o outro que não cometeu, que não foi pego, que não fez nada, saiu ileso, pode contar a história. E essa história foi percebida que aquele outro menino que cometia o crime
talvez não seja tão criminoso, porque as mazelas por trás da vida dele não deu a ele as condições morais e estruturais para que ele percebesse que o mal por si só era a ignorância do fato dele não conseguir se adequar às leis de uma sociedade que moralmente injusta ainda exige do próprio humano que ele prive seus desejos em obrigação à lei maior, que é não cometer o crime, não cometer o ato de delinquir. Então, quando isso está nas crianças, que Jorge Amado coloca isso nas crianças, é muito bonito. E bonito que eu vi e pude falar isso, eu estou aqui, como uma pessoa que participou pelo processo de educação, que viveu esse fato, conheci amigos que viveram isso, e porém, digo mais uma vez, o que me ensinou Jorge Amado foi que assim, a malandragem, esse circuito todo da vida do humano, para viver dentro de uma estrutura da sociedade de leis, de ordem, ele precisa dessa malemolência, porque se ele não tiver esse jogo de cintura desses capitães da areia, meu amigo, quebra o fraco, o cordão só quebra do lado mais fraco. Mas leiam, é um livro magnífico, vocês vão gostar. Um abraço.